é milagre. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Folguem e alegrem-se em ti todos os que buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, meu libertador. Senhor, não te detenhas. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Quando eu era jovem, na igreja, as irmãzinhas oravam muito esse salmo aqui: Senhor, apressa-te em meu auxílio. As irmãs queriam casar. Dá certo, hein? Para os dias de hoje também. Dizem que a irmã Valdirene lia esse salmo. Eu vou perguntar para ela, dizem. Vamos lá para o texto? Vamos lá, amados. A leitura bíblica encontra-se em Marcos, capítulo 10, Evangelista Marcos, capítulo 10, versículo 46 a seguir. O que diz a Escritura? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Então, olha só, todas as vezes que nós, cidadãos, ficamos fora do caminho do Senhor Jesus, nós vamos mendigar. Lembra que o título dessa mensagem é O Discípulo em Jericó, ou, se você preferir, O Milagre em Jericó. Jericó não era um lugar muito bom, não. Era um lugar que tinha muitas coisas erradas, muitas coisas que não agradavam a Deus, muitas ações que não agradavam a Deus. Tanto é que esse milagre nem em Jericó acontece, às portas da cidade. E todas as vezes que as pessoas decidem ficar à margem do cristianismo, ficar longe do Senhor Jesus, todas as vezes que as pessoas decidem, usando o seu livre-arbítrio para isso, eles vão ser mendigos. Ah, mas tem ricaços aí, eu não estou falando de mendigar só dinheiro, vai mendigar emoções, vai mendigar sensações, vão ser mendigos, além de ser mendigos espirituais, serão mendigos emocionais também. Você deve conhecer pessoas assim. Por quê? Porque não querem estar no caminho, eles ficam à beira do caminho. Todas as vezes que as pessoas decidem ficar à beira do caminho, essa Bíblia é muito forte para mim, esse negócio de seguir a Jesus é muito difícil para mim. Vai ficar à beira do caminho e aí vai ter que mendigar. Infelizmente é assim. O homem que mais vendeu discos no mundo, em todas as épocas, hoje não tem disco mais, né? Hoje seria o Spotify, seria recordista ali. Michael Jackson morreu depressivo, tomando remédios para dormir. O outro lá, o rei do rock, morre também uma morte nova, prematura, e isso não trouxe felicidade para eles. Então, quando nós dissemos mendigo emocional, é isso. E poderia citar aqui vários exemplos, citei só esses dois, que é o que veio em minha mente agora. Então, queridos, nós vamos ter que sair da beira do caminho e entrar no caminho que leva até o Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus nos diz lá em São João 14, no seu versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Mais um versículo, 47, o que diz? E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, esse homem ali, mendigando, né? Muitas vezes, queridos, as pessoas vão ser mendigos emocionais, não é por escolha própria, não. É que a vida levou ele para aquele caminho e ele não tomou uma decisão de sair. No caso desse homem, por exemplo, não diz a Bíblia, mas diz a história, que este homem ele era filho de um soldado romano que se rebelou contra os superiores, e então esse soldado foi executado, e aí arrancaram os olhos dele para que ele não pudesse, quando crescer, se vingar ali a morte do pai, né? É muito triste uma história dessa, mas na época isso era muito comum, Tanto é que vocês vão ver que o nome dele vai ser repetido 2 vezes, Bartimeu. Eu já falei em outros vídeos que quando se fala Bar é filho, né? E você vai ver que no texto diz assim, Bartimeu, filho de Timeu, né? E aí então ele ouve falar de Jesus de Nazaré. Alguém já tinha evangelizado esse homem. Ele era provido da sua visão, mas a audição dele estava perfeita. E embora ele estivesse ali à beira do caminho, ele começa a gritar e a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, olha que oração poderosa. Eu admiro pessoas dizer para mim assim, eu não sei orar. Olha que oração poderosa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que oração poderosa, meus irmãos, né? E aí então, nessa época, existia um conceito que as pessoas que tinham algum defeito físico, eles eram amaldiçoados. Essa teologia da prosperidade é antiga, viu? Hoje ela só está com uma nova roupagem. Isso é teologia da prosperidade purinha, tá? E aí, então eles começaram a abafar o cego, porque ele era um cego, ele não podia chegar perto de Jesus, né? No conceito deles. E olha só o que diz no versículo 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eita, discípulo decidido, hein? Esse era discípulo de Cristo mesmo, o discípulo de Jericó. Esse era decidido. Ele cometendo ali uma infração, entre aspas, né? Ele não podia fazer aquilo porque ele era um provido da visão, considerado amaldiçoado, e as pessoas falam baixo, para de falar, não incomoda o mestre não, e ele aí falava mais alto e mais firme, a ponto de clamar. Se você precisar clamar, clama, que Deus vai te ouvir. Vai lá para Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, se as coisas estiverem difíceis, clama a Deus, clama a Jesus e Jesus te abençoará. E ali as pessoas, e todas as vezes que você fazer isso, tá, vai acontecer igualzinho aqui. As pessoas vão começar a te repreender. Nossa, você está muito fanático. Nossa, não precisa tudo isso não. Aí vai aparecer os 2 demôniozinhos. Lembra os 2 demôniozinhos? O que tem? Não tem nada a ver, né? Aí vão chamar você de religioso. Não é questão de religiosidade, irmãos. A palavra religião quer dizer religar. Religar algo a Deus. Religar algo que desligou. Religiosidade é isso, tá bom?
Então, vão te acusar de santarrão. Ou o senhor quer ser o santarrão, né? Mas é bíblico, a palavra de Deus também diz: sede santos, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. A palavra é uma espada, irmãos, é uma espada, ela de fato, ela corta juntas e medulas. Tudo a palavra vai nos responder e vai nos orientar, né? Vão dizer também para você que não precisa de formalidade. Quem te falou? A minha Bíblia não diz isso não. A minha Bíblia fala de Pedro pescando lá no Mar da Galileia, só de bermudão, vamos falar assim para ficar fácil o entendimento. Naquela época não tinha bermuda, mas para ficar um entendimento fácil. Só de bermudão ali, sem camisa, pescando. E aí Jesus grita lá da praia: filhinhos, Jesus já ressurreto, tem alguma coisa aí para comer? E aí então: não temos, só ficamos a noite inteira aqui, não pegamos nada. Joga a rede do lado direito do barco. E então eles jogam a rede do lado direito do barco e começa a encher de peixe a rede ali, a ponto de quase o barco afundar. E então Pedro fala assim: é o Senhor. Só que aí teve formalidade. Normalmente as pessoas nadam com pouca roupa, né? Porque é para a roupa não pegar, em ter atrito ali com a água. Pedro faz o contrário. Ele se veste, pula dentro d'água e vai nadando até chegar ao mestre. Então que negócio é esse que não precisa de formalidade? Precisa sim, precisa de formalidade sim. Deus ama a formalidade. Tanto é que se você vê os preceitos bíblicos que ele nos mostra, são todos esses. Agora, não confunda religiosidade, formalidade com farisaísmo, tá? Porque o farisaísmo eram pessoas religiosas, eram pessoas formais, mas eram hipócritas. Então não podemos confundir uma coisa com a outra. Porque o hipócrita, ele é religioso, ele é conhecedor da lei, mas ele não pratica a lei. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Em todos os momentos a Bíblia vai nos ensinar, sim, nós temos formalidade, nós chamarmos... Onde você vê na Bíblia alguém chamando Jesus de você? Mostra para mim onde está na Bíblia. Aí tem esses hinos aí: Jesus, você... Outro dia eu ouvi um hino, se é que pode chamar de hino, meu Deus... vem na minha casa, muda os móveis de lugar, faz o que você quiser. Meus irmãos, nós precisamos ter reverência. Nosso Deus é santo. Nós precisamos ter reverência diante de nosso Deus. Não dá para ir de qualquer jeito, não. Eu vou orar, eu não tenho tempo de orar. A hora que eu estiver tomando banho, eu vou orar a Deus. Não vou nem comentar. Nós precisamos ter tempo, investir tempo com o Senhor, tá? E nós temos que ter um padrão santo, tá? A formalidade que Deus pede para nós é a santidade, e a religiosidade vai nos ligar com Deus. Cuidado com os hinos que você escuta, viu? Em breve Deus vai nos dar a graça de nós falarmos um pouco sobre a adoração, e aí nós vamos entender qual hino é que Deus se agrada segundo as Sagradas Escrituras. Continuando aqui na Bíblia, no versículo 48, né? Ele clamava mais alto e mais, cada vez mais e mais alto. No 49, olha o que diz. No 49, e Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Mas não é que deu certo? Não é que deu certo? Amores, todas as vezes que nós orarmos, clamarmos, jejuarmos, Jesus vai parar. Só para nos ouvir. Tá difícil? Clama, jejua e ora. Mas não é jejum de meia hora não, tá? Jejum para valer mesmo. No mínimo 12 horas.
É pra valer mesmo, tá bom? Jejua que você vai ver, clama a Deus, ora, busca o Senhor. Você vai ver Jesus parando para te ouvir. Você vai ver se Jesus não para. Jesus vai parar para te ouvir também. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha que detalhe histórico interessante nós vemos aqui. Essas pessoas que viviam à margem da sociedade, leprosos, cegos, coxos, aleijados, né? Alguém já vai achar ruim que eu falei cego, tá bom? Deficiente visual. Pronto, já não se fala mais nisso. Nessa época, essas pessoas eles eram obrigados a usar uma capa. Uma capa, alguns dizem até que era escarlate essa capa, que era uma capa vermelha. Mas não vamos entrar nesse detalhe histórico da cor não, vamos só focar na capa. Capa na Bíblia, todas as vezes que a gente ouve falar em capa, manto, significa autoridade, né? Então, qual autoridade está sobre a sua vida? Você está debaixo de qual autoridade? Tem pessoas, acredite se quiser, tem pessoas que a autoridade na vida deles é o celular. Ele não faz mais nada sem celular. Ele não consegue comer uma coxinha sem ficar olhando o celular. É uma mão na coxinha, e outra no celular. Que está sendo dominado. Vamos trocar essa dopamina aí. Vamos fazer algo. Vamos mostrar quem manda. Vamos lá. Ele ali, a capa que estava sobre Bartimeu era essa capa. A capa da marginalidade da sociedade, escória da sociedade. Não podia estar no meio dos mestres, não podia estar no meio de pessoas normais. Então, já que com a capa ele não podia, e lembra que eu falei o milagre de Jericó, ou o discípulo de Jericó, que vocês acharem que faz mais sentido, já que ele com a capa ele não podia estar diante de Jesus, porque a capa simbolizava uma maldição, simbolizava que ele tinha alguma doença, algum defeito, que ele não seria um ser humano normal, ele lança de si a capa. Ele joga a capa para trás e vai ter o encontro de Jesus já sem a capa. Sabe o que isso quer dizer? Ele tinha plena convicção que Jesus ia curá-lo. Qual capa está sobre sua vida? Às vezes nós temos a capa do medo, né? Às vezes nós temos a capa da desconfiança. Não viu a lição do amor? Fica aí desconfiando das pessoas. Às vezes nós temos a capa do preconceito, no sentido da palavra. Vê o vídeo anterior e vai entender o que é preconceito que eu estou dizendo. Não é nada racial. Preconceito, vai lá no vídeo anterior e vê lá. Vai. Qual é a capa que está na sua vida? A capa de... eu nasci... Tem a capa da Gabriela, né? Os mais antiguinhos vão saber quem é Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim. Gabriela, acho que é uma música, não é do meu tempo. Vocês conhecem, vocês que têm um pouquinho mais de idade conhecem. Que a pessoa, eu nasci assim, eu vivi assim, né? Tem a capa do Deixa Eu Te Levar, né? Eu acho que é um pagodeiro que canta essa música aí. Deixa a vida te levar e a vida vai te levando. Acho que é alguma coisa assim, essa música desse pagodeiro. Tem a capa do desânimo, né? Tem pessoas que são pegos com a capa do desânimo. Esse governo aí, né? E quem governa a sua vida é o Senhor Jesus. Ele é governo sobre você. Ele está acima de todas as coisas, acima de potestades, de principados. Quem governa a sua vida é o Senhor Jesus. Qual a capa? A capa do medo? A capa da discórdia? A capa do celular? O celular está te dominando?
Tudo o Google responde para você. Não consegue fazer uma pesquisa sem o Google, né? Todo lugar tem que levar esse tal de celular. Que negócio é esse? Que negócio é esse, meu irmão? Não tem tempo para ler uma Bíblia, não tem tempo para estar em família meditando. Quando vai ver no final do dia, passou lá 6, 7 horas vendo os Reels. Cuidado com esses Reels, eles não acabam nunca, isso não acaba nunca. O evangelista, o pastor Eliseu disse que ele está na condição de pastor. Ele disse que esses Reels não acabam nunca, isso não acaba nunca. Numa pregação dele, ele nos orientou nesse sentido, né? Stories, Reels, Stories ali. Que domínio é esse? O que tem dominado? A avareza, né? Medo de ofertar. Irmão, quem oferta está ofertando a Deus. Quem se compadece do pobre está emprestando a Deus. Falta de fé, não tem fé para dizimar. Vai faltar. Que Deus é esse que você serve que vai deixar faltar as coisas? Eu sirvo a Deus há 30 anos já pela bondade e graça do Espírito Santo do Senhor Jesus. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi um dizimista passar necessidade. Nunca vi. Então ele pega ali e lança de Jesus parado ali esperando ele. E ele vai ali e lança de si a capa. Vamos tirar essa capa? Tudo bem. Vamos lá, versículo 51. E Jesus falando lhe disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Tem 2 pontos interessantes aqui. Jesus, obviamente, Jesus sabia o que ele precisava, né? Obviamente que alguém está clamando ali, com uma capa de escória, lança a capa de si, sem os 2 globos oculares. Jesus olha: o que queres que eu te faça? Jesus não estava fazendo comédia com ele não, igual eu já vi pastor pregar aí, não. Jesus estava provocando uma reação nele, que é isso que nós temos que fazer quando nós nos apossamos da fé. Nós temos que proferir. Deus criou o mundo usando a palavra, e nós temos que proferir palavras. Então, ao invés de você ficar falando mal do seu marido, declara que ele é uma bênção. Você que fica falando mal da sua esposa, declara que ela é uma bênção. Você que fica lançando maldição aí nos seus filhos, esse filho não tem jeito, declara que eles são uma bênção. Eu sempre digo para minha esposa: filho está em construção, e quem tem que estar com um martelinho ali, lapidando os filhos, somos nós, né? Sou Joey. Isso é homenagem a Liz. Ela ama o meu espanhol. Ai. Então, irmãos, nós precisamos proferir palavras. Você que está aí me olhando com essa carinha que está com vontade de casar, profere palavras: Senhor, obrigado pelo meu casamento. Você que quer ter um marido espiritual aí, Senhor, obrigado pelo marido espiritual que eu tenho, próspero. Pode declarar. O Senhor quer ouvir de nós. Isso é manifestação, isso é fé, irmãos, isso é fé. Nós temos que falar para Deus o que nós desejamos. Nós precisamos falar para Deus, para Ele ouvir da nossa boca. Deus sabe das nossas necessidades, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Então toma coragem, minha irmã, e fala assim: Senhor, eu quero casar. Assume logo isso diante de Deus. Prepara um varão para mim, Senhor, que venha da sua parte. Se tiver que fazer um voto, igual eu contei para vocês no vídeo anterior lá do Gideão, faça um voto, ora a Deus, fala com convicção com o Senhor, jejua e Deus dará a sua bênção. Deus prefere a sua bênção. Olha o que acontece aqui no versículo 51 e nós já vamos caminhando para o fim.
E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego: mestre, que eu tenha visto. 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Tem mistério aqui também, hein? Ele não foi curado? Por que Jesus então? Jesus não sabia conversar direito? A tua fé te salvou? Correto não seria a tua fé te curou? Mas é porque para nós recebermos o milagre do Senhor, nós temos que estar salvos. Tem alguns milagres que acontecem assim, se a pessoa está... Não vou dizer que não tem, mas a via de regra, nós temos que estar salvos. Crer, ter convicção da nossa salvação, estar inserido no corpo de Cristo. Lembra do vídeo anterior que fala sobre coinonia? Nós temos que estar inseridos ali no corpo de Cristo, para que essas bênçãos alcancem a nossa vida, e para que o Senhor fala: vai, a tua fé te salvou. E aí então, para nós concluirmos, o Bartimeu recebe 2 olhos novinhos, não sei se era verde, se era azul, se era castanho, não sei se era azul igual os meus assim, não sei que cor que eram os olhos do Bartimeu, mas ele enxergava muito bem, e ele podia ver ali o verde, o azul, as árvores, ele podia ver tudo aquilo ali, ele podia ver as menininhas, e ele podia falar assim: opa, agora eu vou aproveitar, até hoje eu não vi nada, agora eu vou ser um descobridor, vou ser um desbravador aqui. Não. Ele seguia a Jesus por todos os caminhos. Esse é o ponto. Para nós alcançarmos o nosso milagre, nós temos que estar dispostos a seguir Jesus por todos os caminhos. E isso é coisa boa para mim e para a sua vida. Me lembro de um jovem que nós evangelizamos no hospital de base, que ele estava prestes a ter a perna amputada. E ele creu no Senhor Jesus, aceitou o Evangelho, creu no Senhor Jesus para valer mesmo. E um dia ele falou para mim, o Benedito, um dia ele falou assim para mim: irmão, com perna ou sem perna, eu vou seguir a Jesus Cristo por todos os caminhos. E aquele moço, que os médicos estavam só marcando a data da cirurgia para amputar a sua perna, saiu andando do hospital. Andando, mas com uma perna boa mesmo, curada. Ele recebeu o milagre de Jesus. O que está impedindo você ser como esse homem, ser como Bartimeu e receber o teu milagre? O que é que está te impedindo? Que capa é essa que está na sua vida? Esse celular está consumindo todas as horas do seu dia, que você não consegue nem ter um devocional com o Senhor Jesus? Você não consegue ter uma intimidade com o Mestre? Será que é isso que está te impedindo? O que é que está te impedindo de seguir Jesus por todos os caminhos? Medita nisso, pensa nisso, deixa o Espírito Santo trabalhar e lapidar o seu coração, e grandes bênçãos virá por nossas vidas. Senhor Deus, te louvo por este vídeo, ó Pai, onde nós podemos falar sobre esse grande homem, Bartimeu, que clamou ao Senhor Jesus Cristo e após receber a sua bênção, continuou seguindo Jesus por todos os caminhos. Ele não estava mais à beira do caminho mendigando agora, Senhor. Agora ele seguia Jesus por todos os caminhos. Pai, abençoa os meus irmãos. Derrama da sua glória, da sua graça, do seu poder. Que eles cresçam na graça e no conhecimento do seu nome. Que se houver alguma capa na vida deles, Senhor, alguma coisa má impedindo eles de servir, que seja retirado agora em nome de Jesus. Que eles tenham autonomia, convicção, autoridade e intrepidez para retirar essa capa da vida deles, Senhor. Essa capa que mantém eles em um local onde o Senhor não quer que eles estejam. E que eles possam estar na frente do Mestre e ouvindo o Mestre falar: o que queres que te faça?
e assim eles falarem e desejarem a bênção e o Senhor os abençoar. Pai, eu te louvo, te glorifico e te adoro. Assim eu oro e te agradeço e o faço em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se a gente não se vê no próximo vídeo, a gente se encontra nos ares com o Senhor Jesus. Deus te abençoe.